Lição de número 7, 17 de maio de 2026. Uma prova de fé, a entrega de Isaac. Textuário. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis capítulo 22, verso 2. Verdade prática. Abraão confiava no Senhor, a ponto de dizer ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 22, versos 1 a 11. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e meu filho iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Introdução. Deus dirigiu a Abraão a sair de sua terra e do meio dos seus parentes para uma terra que ele não conhecia. O patriarca obedeceu sem questionar, mas a maior prova ainda estaria por vir. O Todo-Poderoso chamou Abraão e lhe pediu algo muito difícil, uma resolução jamais vista até então. O patriarca deveria tomar seu único filho, o filho da promessa, a quem ele amava, e oferecê-lo em holocausto ao Senhor. Abraão não hesitou em fazer tudo o que o Eterno havia pedido. Deus estava colocando o patriarca à prova. É o que vamos estudar nesta lição. Abraão tem a sua fé provada. Deus manda Abraão sacrificar Isaque. O nascimento de Isaque foi um milagre. Sara concebeu um filho quando já contava com 90 anos e seu esposo 100. Gênesis 21, 5. Como criança, Isaque muito alegrou o coração de seus velhos pais. Depois, como adolescente, seus pais certamente desejavam vê-lo feliz e próspero, para que tudo o que Deus havia prometido viesse a se cumprir. Isaque deveria casar-se e ter muitos filhos, mas o impensável aconteceu.
Deus chamou o patriarca e determinou que ele sacrificasse seu único filho na terra de Moriá. Abraão não falou nada com Sara, certamente tentando guardar seu coração de mãe. Há provações em nossa vida que não podemos contar para ninguém, nem mesmo para o cônjuge, pois não seremos compreendidos. Abraão obedece sem questionar. Ele mostrou que era um homem de fé no mais profundo sentido da expressão. O patriarca levantou-se pela manhã, preparou seu animal, chamou 2 de seus servos para acompanhá-lo e chamou Isaque para a viagem. Preparou a lenha para o altar do sacrifício e foi para o lugar indicado por Deus. Gênesis capítulo 22, versos 3 e 5. Abraão confiava em Deus, por isso disse aos seus ajudantes: eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Gênesis 22, 5. Ele não disse eu tornarei, mas eu e o moço tornaremos a vós. Abraão não era perfeito. O patriarca não era perfeito. Ele mentiu para Faraó, dizendo que Sara não era sua esposa, Gênesis 12, 11 e 13. E também aceitou fazer parte do plano de Sara ao consentir em ter um filho com Agar. Gênesis capítulo 16, verso 1 ao 4. Porém, a sua confiança em Deus era inquestionável e inabalável. Romanos capítulo 4, versos 20 e 22. A prova que estava sendo submetido certamente iria contribuir para aperfeiçoar seu caráter e tornar sua fé ainda mais viva e fundamentada. Abraão tornou-se o pai da fé, e para isso foi forjado pelas muitas aflições. Tópico 2. A promessa confirmada. Abraão não negou seu único filho. Tal atitude agradou profundamente a Deus, ainda que Abraão tivesse recebido a promessa de ser pai de muitas nações. Seria algo extremamente doloroso e traumático oferecer o próprio filho em sacrifício ao Senhor. Mas o patriarca se dispôs a obedecer, mesmo sabendo que seu filho era único da promessa. E ele o fez pela fé, crendo que Deus poderia até dos mortos o ressuscitar. Hebreus 11:19. Deus viu a obediência de Abraão. Depois que Abraão construiu o altar do sacrifício, mandou Isaque deitar-se sobre ele e levantou o cutelo para imolar seu filho. Deus aceitou seu gesto como tendo cumprido o que dele havia requerido e renovou as promessas que já lhe fizera antes. Gênesis 22, 15 e 18. A promessa de ser uma grande nação se cumpriu. O povo judeu teve origem em Abraão. Nele se cumpriu a promessa divina de ser o pai de muitas nações. Jesus era descendente de Abraão e nele todos podem ser agraciados com a salvação. As Escrituras mostram que era necessário que Jesus Cristo, o Filho, se fizesse semelhante à descendência de Abraão. Hebreus capítulo 2, versos 16 e 18. Porque era necessário, vejamos, para que Jesus se fizesse semelhante à descendência de Abraão, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote do povo judeu. Hebreus 2, 17, parte B. Para expiar os pecados do povo. Hebreus 2, 17, parte C. Interceder e socorrer aos que são tentados. Hebreus capítulo 2, verso 18. Tópico 3. Abraão ofereceu seu único filho. Isaque, o filho obediente,
Quando Abraão levou o seu filho ao monte Moriá para oferecê-lo em holocausto a Deus, ele não sabia o que estava prestes a acontecer. Seu pai mandou que ele subisse no altar e o amarrou para ser imolado. Isaac poderia ter reagido e, sendo um jovem forte, não permitir que seu pai levasse a efeito aquele ato. Contudo, ele também era um jovem de fé. Quando seu pai lhe disse: Deus proverá o cordeiro para si, meu filho. Em Gênesis capítulo 22, verso 8. Ele creu. Isaac acreditou e submeteu-se a tudo que seu pai lhe ordenara, até ser amarrado no altar para ser imolado. Gênesis capítulo 22, verso 9. A morte de Sara. Depois de passar por tantas provas em sua vida, Abraão viu a sua querida esposa Sara partir para a eternidade. Ela teve uma vida longeva, pois morreu aos 127 anos. Gênesis capítulo 23, verso 1. Sara é a única mulher na história bíblica que tem sua idade revelada na morte, o que mostra a sua relevância na história do povo judeu. Abraão lamentou e chorou por ela, sendo estrangeiro naquela terra de Kiriat Arba, Hebron, na terra de Canaã. Pediu aos filhos da terra que lhe cedessem um local, uma possessão para sepultar sua esposa. Gênesis capítulo 23, versos 1 e 4. O testemunho de Abraão era tão elevado que os filhos de Et, donos das terras, ofereceram sepulturas para Abraão sepultar sua esposa. Em Gênesis 23, verso 6. Abraão humilde e sincero. Abraão agradeceu aos filhos de Et, inclinando-se diante de todos, mas fez outro pedido. Ele tinha preferência por outro local para sepultar sua esposa, a cova de Macpela. Gênesis 23, versos 8 e 9. No entanto, não a quis doada como lhe foi oferecido o primeiro local. Ele a comprou pelo devido preço. Abraão honrou sua esposa até a morte. Nesta lição podemos ver que um homem de Deus como Abraão experimentou provas e desafios difíceis em sua vida. O elevado e precioso exemplo de fé e de coragem e de obediência, tanto de Abraão quanto de seu filho Isaac, nos inspiram a ser crentes mais fiéis e mais santos na jornada da vida cristã. Jesus não disse que seus seguidores teriam uma vida fácil, mas disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. Amém.